Fala, turminha do sexto ano! Fazendo as atividades hoje das páginas 126 e 127, vamos falar sobre a divisão e vamos falar um pouquinho do algoritmo, né? Como falar sobre o dividendo, o divisor, o resto e o quociente, tá? Dividendo, que é o número que a gente vai dividir, o divisor é o número que é a quantidade de vezes que nós vamos dividir, o resto que é o que sobra, se a divisão é exata ou não, e o quociente, que é o resultado. Vou explicar isso depois agora nas questões e assim vocês vão entender o que eu estou dizendo. Presta atenção. Gente, como eu falei para vocês, atividade vamos falar sobre divisão, né? Então, olha aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem alguns elementos muito importantes, tá? Como eu falei agora há pouco no vídeo, toda divisão ela tem esses 4 elementos, né? O dividendo, que é este número que está aqui, certo? Ó, 537, ele é o número que eu vou dividir, né? O divisor é a quantidade de partes que eu vou dividir ou vou repartir o dividendo, tá? O quociente, que no caso é 67, é o resultado da divisão, e o resto é quanto sobra, tá? Então, guardem esses 4 elementos aqui que a gente vai usar na atividade na página seguinte. Então, vamos lá para ela. Então, aqui em cima, olha o que nós temos aqui. Vamos fazer esta continha aqui, ó. Distribuir igualmente, vocês vão ter que distribuir igualmente 30 lápis entre 4 estojos. Quantos lápis serão colocados em cada estojo e quantos lápis ficarão fora do estojo. Então aqui vocês vão ter que fazer essa divisão, tá? Então aqui nós vamos dividir o 30 por 4. E aí, aqui na frente, vocês vão colocar para mim 2 respostas. A primeira, quantos lápis em cada estojo, tá? E a segunda, quantos lápis vão sobrar. Vão ficar de fora, tá? Então fora não foi. Fora, beleza? Então, continha simples. Vamos seguir então agora para a atividade A. Tá acabando, é só isso mesmo. E vamos fazer a leitura. Ó. Complete o quadro substituindo o número 30 no problema anterior pelas quantidades indicadas na coluna dividendo. Então aqui, ó, cada coluna tem aqui um número diferente. Então vai de 30 até o 41, certo? E ele já dá um exemplo pra gente. Então, aqui a ideia é pra gente fazer cálculo mental, mas vocês podem usar a tabuada, tá bom? Então, o que ele fez? Olha só, a dica que eu vou dar aqui é muito importante. 30 dividido por 4. Ou seja, que número vezes 4 dá 30 ou mais perto. O resultado da divisão é 7, porque 7 vezes 4 é 28. Até chegar no 30, me faltam 2. Então aqui eu tenho o resultado e aqui eu tenho o resto. A mesma coisa vocês vão fazer com todos eles, tá? Vai me dizer quais serão os resultados e quanto vai sobrar. Tudo bem? Então seguindo agora para B, para a gente fechar isso daqui. Quais são os restos possíveis em divisões nas quais o divisor é o número 4? E se o divisor fosse o número 6? Quais seriam os restos possíveis? Por quê? Então aqui vocês vão pensar um pouquinho, vão analisar as respostas que tem aqui, certo? Nessas 2 colunas aqui, e vão me responder. Quais são os restos possíveis? O que pode sobrar no divisor 4? Então vocês vão escrever aqui, ó, no divisor 4 pode sobrar os números, e assim você vai colocar quais números pode sobrar. No divisor 6 pode sobrar, aí vocês vão escrever quais números que não podem sobrar, certo? E aí vai ter aqui a explicação. Daí você vai dizer por quê, tá? Por que vocês acham que só pode sobrar esses números? Então, coloquem, observem o que aconteceu aqui. O mesmo padrão vai repetir para o 6 e aí vocês vão tentar explicar com as palavras de vocês. Eu quero que vocês mesmos respondam e me digam quais são, beleza? Qualquer dúvida, manda lá no Google Sala de Aula que estarei aguardando. Então agora é com vocês, façam essas 2 atividades das páginas 126 e 127. Não esqueça de tirar a fotinho e clicar em entregar para mim, beleza? Até a próxima!